Olá, eu sou a fonoaudióloga Ana Maria Mendes e você está no canal Momento com a Fono. Para você que já vem acompanhando aqui os nossos outros vídeos anteriores postados, no vídeo anterior eu falei um pouquinho sobre as etapas do desenvolvimento infantil e como elas se interrelacionam, né? Hoje eu gostaria de falar então sobre as etapas do desenvolvimento da alimentação, que é uma outra coisa, uma outra questão bem importante no desenvolvimento das crianças, né? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita então antes de assistir esse vídeo, faz a sua inscrição, ativa o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos, porque toda terça e toda quinta-feira nós temos vídeo novo aqui no canal, né? Como que então começa o desenvolvimento alimentar das crianças? Então, logo que a criança nasce, né, ele pode ser de várias formas. Então, para as crianças que estão, né, que têm alta do hospital juntamente com a sua mãe, essa alimentação então vai ser prioritariamente, a gente prefere que ela seja pelo aleitamento materno, pela amamentação no seio da mãe, né? Na impossibilidade disso, então, pela mamadeira, né, ou pelo copinho. E para as crianças que ficaram internadas, então, na UTI por algum motivo, seja porque são prematuras, por alguma questão logo ao nascimento, essas crianças provavelmente vão se alimentar pela sonda, que é aquele caninho, então, que coloca ou no nariz ou na boca do bebê e leva a comida direto, então, para o estômago da criança. Então, esse seria o panorama inicial da alimentação. Então, a amamentação no seio, que é o que a gente, né, nosso padrão ouro, principalmente falando de agosto dourado, né, do incentivo ao aleitamento materno, que é o que a gente espera, mas na impossibilidade dele, então, o uso da mamadeira ou o uso de sonda, enfim, ou outra fonte, né, alternativa, outra fonte de alimentação que a criança possa, então, receber a nutrição, né? Então, essa seria a primeira etapa. Próximo, né, perto dos 6 meses de vida, então essa etapa da amamentação ela deve seguir de forma exclusiva, se possível, né, quando a amamentação é possível, de forma exclusiva até os 6 meses de vida e de forma então depois complementada por 1 ano ou mais de vida da criança. Então, próximo dos 6 meses, a criança vai iniciar a introdução da alimentação complementar, né? Que ela pode ser feita de várias formas. A gente pode ter a papinha, que é uma introdução alimentar mais tradicional. A gente pode ter o BLW, que é o desmame guiado pelo bebê, e esse início dessa alimentação mais com pedaços, né? Que a criança segura e tem uma independência maior ao se alimentar. A gente pode ter alimentação participativa, que, né, é uma alimentação combinada, que a gente usa tanto os pedaços maiores que a criança pode comer, quanto a papinha, né? Independentemente da forma, né, que seja escolhida pela criança, então é ela que vai dizer, né, qual que é a melhor forma, qual forma ela se adapta melhor, independentemente, então, do formato da introdução alimentar. Quando a gente tem, então, essa faixa dos 6 meses, a gente vai iniciar, então, esse processo da introdução da alimentação complementar. Vale ressaltar aqui, né, que a gente entende que não devemos liquidificar ou peneirar a comida, independentemente da abordagem de introdução alimentar escolhida. Então, se a gente precisa que o bebê coma papinha, então a gente deve cozinhar bem os legumes, os alimentos, amassá-los com o garfo, mas não passar nem pela peneira e nem pelo liquidificador, né? E depois, próximo de 1 ano de idade, a criança então deve estar aceitando e se alimentando adequadamente, sem dificuldades, né? De todas as texturas. Então, sejam elas sólidas, pastosas, líquidas, mais consistentes, menos consistentes, consistência de purê, de pudim, qualquer consistência, né? Então, próximo de 1 ano de vida, a criança vai ter então a consistência, a refeição habitual da família. Ela vai comer junto com a família a mesma alimentação que foi preparada para todo mundo, né? A gente não vai preparar nada exclusivo para ela, mas ela vai então deve aceitar e se alimentar da mesma forma que todas as outras pessoas da família. Da mesma forma, né, eu sempre costumo fazer o paralelo, né, da mesma forma dos jogos de videogame, a cada fase, né, na alimentação ou na fala, no desenvolvimento, enfim, a cada fase mais habilidades são exigidas.
Então, se lá na primeira fase, na amamentação, a criança só mamava no peito, por exemplo, ou ela só sugava e engolia, na fase seguinte da introdução alimentar, ela vai ter que começar a mastigar, vai ter que lateralizar essa língua, vai ter que começar a mastigar. E numa fase posterior, próximo de 1 ano, que ela vai ter então uma alimentação muito próxima do que o resto da família come, ela vai ter que então lidar com todas as texturas, diferentes texturas, temperaturas, diferentes consistências, e tudo isso requer o uso, né? Requer a presença de habilidades orais adequadas, né? Então parece fácil, parece simples, porque nós não nos damos conta, né? A gente não lembra de quando a gente era pequenininho, né? Que foi difícil começar a comer. Mas comer é um aprendizado. Então, o que interfere nesse desenvolvimento alimentar? Então, a questão dos hábitos orais, então, chupeta e mamadeira por tempo prolongado, que vai interferir na posição das estruturas orais, como lábios, língua, bochechas, né? A questão da musculatura pode ficar flácida, alguma questão respiratória, então crianças que, né, têm dificuldade para respirar, que estão sempre com o nariz obstruído, é interessante fazer uma avaliação e verificar, porque é igual a gente quando estamos em quadros gripais. Ou a gente fecha a boca para comer, ou a gente abre a boca para respirar. E é claro que o nosso organismo é sábio, ele vai escolher abrir a boca para respirar. Então vai ficar difícil da criança comer, né? As questões dentárias, então a partir do momento que a criança tem dentes, ela já deve procurar um odontopediatra, já deve ser levada então para essa avaliação, para essa consulta, né? E qualquer outra dificuldade, então, o frênulo da língua encurtado, a língua presa, pode dificultar de lateralizar, de levar o alimento de um lado para o outro. Então, o quanto que é importante que para eu poder ter as habilidades, eu esteja com condições, sem hábitos orais, sem alterações respiratórias, alterações que deixem o meu nariz mais obstruído, sem alterações na língua, nos dentes, né? Sem dificuldades nos dentes. Uma outra questão também importante que a gente não pode esquecer é que a gente não deve manter, então, essa questão do alimento amassado por muito tempo, né? A gente sabe, a gente conhece, então, pessoas que mantêm a alimentação da criança na mamadeira ou amassada por muito tempo. Isso não é indicado, porque quanto menos ela mastigar, quanto menos ela tiver que lidar com a comida dentro da cavidade oral, menos ela vai desenvolver esse aprendizado, né? Mas para todas as questões de dificuldade alimentar, a gente vai ter, então, sempre possibilidade de tratar e de ajudar a criança. Mas é interessante que a gente já vá prevenindo, né, as dificuldades. Então, cuidando da questão respiratória, cuidando de tirar os hábitos orais, de não amassar muita comida, fazer cirurgia de língua presa se necessário, que daí nós vamos estar também colaborando, né, nas fases que vão se apresentando de desenvolvimento alimentar, que vai ser sempre uma fase mais difícil e mais exigente do que a outra fase anterior. Espero que vocês tenham gostado, nos encontramos no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau!